Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal de YouTube Dr. Emerson Sergipe e do Instagram Dr. Emerson Sergipe. Estamos iniciando mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 16 horas. E olha, vou falar uma coisa para vocês, mas uma coisa bem antiga. Vou repetir o que o filósofo grego Heráclito disse há muito tempo. Dia após dia, o que você escolhe, o que você pensa e o que você faz é aquilo em que você se torna. Veja, e o Heráclito foi um filósofo pré-socrático que viveu na antiguidade, de 540 a.C. a 470 a.C., vivendo, portanto, 70 anos. E como essa frase tem o poder de nos levar à reflexão, mesmo na atualidade. E eu acrescento, nós somos o que comemos, o que pensamos e o que escolhemos ou fazemos. Cumprimento também toda a equipe do programa Fala Pra Mim. O Felisney Souza, o Degenal Alves, o doutor Antônio Joaquim e a Núzia Costa. Cumprimento também ao amigo Zé Feijão, que está na sonoplastia do programa Fala Pra Mim. E sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética, com atendimentos nas áreas de dermatologia, cirurgia plástica, nutrição, psicologia, e a Clínica Dermoestética fica situada na rua Engenheiro Hernan Centurion, 540, telefone 3213-7560 e 99945-7211. Repetindo, 99945-7211. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, CNLB, na Arquidiocese de Aracaju. E quando você pensar em comunicação e segurança para seu condomínio ou residência, que tal ter tudo isso na palma da sua mão? Estamos falando do interfone virtual APIS. Para saber mais, entre em contato com a APIS Tecnologia e Comunicação. Telefone 99172-6992. Vou repetir, 99172-6992. No programa de hoje teremos o nosso editorial e as dicas de saúde e cidadania. Hoje conversaremos sobre reforma tributária. Aguarde. E a partir de agora, o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas. A política tributária brasileira é um tema complexo e controverso. De acordo com estudos, o sistema tributário brasileiro é injusto, pois onera mais os contribuintes com menor poder aquisitivo. Isso ocorre porque a tributação sobre o consumo é muito alta e os impostos indiretos como o ICMS e o IPI incidem sobre uma ampla gama de produtos essenciais, como itens da cesta básica, energia elétrica e serviços de telecomunicações.
Além disso, a política tributária brasileira não leva em consideração a capacidade contributiva dos indivíduos, o que significa que os mais pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos. Isso contribui para agravar a desigualdade social e econômica do país. Para resolver essa injustiça, é necessário implementar uma reforma tributária que priorize a justiça social e a igualdade. Algumas propostas incluem reduzir a tributação sobre o consumo. Isso pode ser feito reduzindo as alíquotas do ICMS e do IPI ou criando isenções para produtos essenciais. Implementar uma tributação progressiva. Isso significa que os mais ricos devem pagar mais impostos do que os mais pobres. Simplificar o sistema tributário. Isso pode ser feito reduzindo o número de impostos e simplificando as regras de tributação. É importante notar que a reforma tributária é um processo complexo que requer a participação de todos os setores da sociedade. E aqui destacamos a importância da participação popular. Além disso, é fundamental garantir que a reforma seja justa e equitativa e que não onere ainda mais os contribuintes com menor poder aquisitivo. Pense nisso. E agora a nossa dica de saúde e cidadania. Mas antes da nossa dica, vamos cumprimentar aqueles amigos que há muitos anos, que há muito tempo acompanham o programa Fala Pra Mim. Cumprimentar esses amigos e amigas. Vamos cumprimentar o Carlos Alberto do Orlando Dantas. Vamos cumprimentar também ao meu amigo Miguel, lá no bairro Cidade Nova. Quero mandar um abraço para o Batista e toda a sua família, né? Sempre aqui ligadinhos, todos eles no programa Fala Pra Mim. Quero cumprimentar também as irmãs Marlene, residente aqui em Aracaju, e a sua irmã, Dona Vitória, lá em Maceió. Grande abraço para todas vocês. Também quero cumprimentar a Jocilene e a Lúlia, lá no bairro Industrial. Elas que dão uma contribuição muito grande no trabalho que desenvolvemos lá do projeto Fala Pra Mim, na paróquia São Pedro Pescador. Então, grande abraço para Jocilene e para Lúlia. Cumprimento também ao Padre Soares, que é pároco da São Pedro Pescador. Quero mandar um abraço também para o Padre Anderson e para o Padre Cristiano, lá na cidade de Itabaiana, o Padre Cristiano Silvestre. Abraço também à irmã Moraes e ao arcebispo Dom José Palmeira Lessa. E mando um abraço também para meu amigo Márcio Giovanni. Grande abraço a todos vocês pela audiência do programa Fala Pra Mim e a todos os ouvintes da Rádio Cultura, aos seguidores do Instagram e do canal do YouTube DR Emerson Sergipe. E então vamos para a nossa dica de cidadania, nossa dica de saúde, nossa dica sobre educação, né? Que comentamos tudo junto porque é importante que, enquanto seres sociais, estejamos participando da vida social como sujeitos sociais, numa interação com muita responsabilidade, defendendo a primazia da vida, defendendo a democracia, defendendo os valores morais e éticos, para que façamos uma sociedade do bem viver, uma sociedade onde tenhamos o prazer do convívio social. Então, hoje vamos conversar sobre transparência na administração pública e controle
social, que é importante isso, né? A população não pode abrir mão desse desejo de participação. Eu fico muito preocupado com o desprezo, né, que as pessoas hoje têm, né, o desinteresse pela política. É fundamental que as pessoas se interessem, mas que com muita sabedoria e de modo pautando aqui como prioridade as relações sociais, ou seja, que as pessoas da vida em sociedade, não com individualismos, né, com o egoísmo social, não pode ser assim, mas que as pessoas comecem a pensar solidariamente, a pensar no ponto de vista coletivo, aquilo que interessa a todas as pessoas. Porque no nível de dificuldade que vivemos hoje na sociedade, ninguém vai resolver essas dificuldades sozinho, né? Então é preciso que tenhamos essa ideia do coletivo, esse sentimento, essa sensação de pertencimento a um ambiente coletivo. Pessoas que moram nos bairros, todas elas têm que se unirem para lutarem contra os problemas do bairro, né? Transporte coletivo, segurança, escola, saúde, saneamento básico, né? Então é importante que as pessoas entendam quanto é importante e é a forma que a população tem de adquirir o respeito que a sociedade merece. Então, a população só será respeitada pelos políticos, pelos gestores públicos, se elas começarem a demonstrar essa consciência do coletivo, de agir em nome do que beneficia a todas as pessoas, né? Fuja dessa armadilha de tentar estabelecer uma relação, por exemplo, com um político, onde você imagina que vai se beneficiar, vai receber algum dinheiro, vai receber algum emprego, algum cargo, alguma coisa que beneficia somente a você, mas aquele político, no dia a dia, com as ações dele, aquele político só prejudica a sociedade, só prejudica as pessoas. Então, vamos adquirir esse senso crítico, mas um senso crítico coletivo. O que é que interessa para a sociedade? Não vamos naturalizar as coisas ruins que acontecem na sociedade achando que é assim mesmo, a gente não pode fazer nada. Não, pelo contrário, é a união da população, é esse sentimento de coletividade que vai fazer com que a população seja efetivamente respeitada, tá? Porque, veja, não tem sentido para não ser assim. Como que nós vivemos num país onde nós pagamos uma das mais altas cargas tributárias do mundo? Pagamos muito tributo e a gente não pode fechar os olhos para a forma como os políticos vão administrar essa quantidade de recursos que nós disponibilizamos na condição de contribuintes. Então, é preciso que a gente defina claramente e diga claramente para a classe política o que é que a gente precisa, o que é que a gente quer, quais são os nossos problemas e que a gente quer esses problemas resolvidos, esses problemas enfrentados no dia a dia. Mas isso só se dá com muita luta, com muita união, com esse sentimento de vamos nos dar as mãos nas comunidades onde vivemos e exigir que haja um olhar com atenção a partir das políticas públicas e que a gente tenha muita eficiência no desenvolver naquilo que entregam as políticas públicas nos lugares, nos municípios, nos bairros onde vivemos, tá bom? Então, com esse comentário sobre a administração pública e a importância do controle social, nós só teremos a moralidade, aqueles princípios que eu falo bastante aqui no programa Fala Pra Mim, o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Todos esses princípios só serão cobrados se houver controle social, se houver participação popular, se a população participar nessa perspectiva de defesa daquilo que interessa à coletividade e não que interessa à individualidade. Ok? Então, vamos conversar trazendo aqui um tema bastante interessante e pertinente. Olha aqui o tópico da nossa manchete. Eleições diretas nos tribunais de contas. É um tema que precisamos discutir, tá? Eu, você, todos nós precisamos discutir tudo isso no dia a dia. E por que isso?
porque os conselheiros dos tribunais de contas são indicados pelo governador ou eleitos indiretamente pelos deputados estaduais. É assim que está na lei hoje. Então você, o contribuinte, o pagador de impostos, não participa dessa escolha. Veja que coisa anacrônica, absurda. Os conselheiros fiscalizam e julgam processos que afetam nossas vidas, na saúde, na educação, no transporte público e na segurança. O conselheiro tem que possuir notório conhecimento jurídico, contábil, econômico, financeiro ou administrativo. Porém, poucos possuem de fato tal conhecimento ou formação acadêmica. E o mandato do conselheiro é vitalício. Então é para a vida toda aquele mandato. Lembrando ainda que o conselheiro deve ter idoneidade moral, honra, bons costumes, conduta limpa e reputação ilibada, ou seja, ser honesto. Então, vamos conversar sobre esse tema em nossos ambientes sociais, profissionais e familiares. Precisamos iniciar essa discussão somente com a participação, a luta e a pressão do povo é que poderemos ter eleições diretas para os tribunais de contas. No estado do Pará, os conselheiros do Tribunal de Contas de lá já são escolhidos por eleições diretas. Então, na sua opinião, com eleições diretas e mandato de 4 anos, os tribunais de conta vão melhorar? Você vai poder escolher a cada 4 anos candidatos e candidatas numa eleição em ano ímpar. Democracia se faz com participação popular, com a participação de todos. E essas eleições diretas nos tribunais vão acabar os acordos nas indicações, os apadrinhamentos e os compadrios nas escolhas indiretas, como elas acontecem hoje. Com as eleições, poderemos ter participação popular e exigência de conhecimento acadêmico para exercer o cargo. Então, no Brasil, nesse momento, já há alguns meses, está acontecendo um movimento, que é o Movimento Democracia nos Tribunais de Contas. E esse movimento tem como foco mudar o artigo 75 da Constituição Federal, garantindo a eleição direta dos conselheiros e que eles tenham mandato de 4 anos. Então vamos realizar essa coleta de assinatura. Atenção, você que está me ouvindo agora. Acesse Jogo da Velha, Democracia T de Tribunal C. Então, Democracia TC. Acesse agora mesmo, não perca tempo e estimule seus amigos, seus colegas de trabalho, seus parentes. Estimule as pessoas a que acessem esse Jogo da Velha. Acesse Jogo da Velha, Democracia TC. Jogo da Velha, Democracia TC. E com isso, você estará assinando um abaixo assinado. Participe agora, faça isso agora. A democracia precisa dessa sua luta. Democracia sempre. Então, essa é uma proposta de emenda constitucional de iniciativa popular, alterando o artigo 75 no parágrafo único. Então, será preciso colher assinaturas de 1% de eleitores. E esse número corresponde a 1.600.000 assinaturas. Então, é muita gente. Então, precisa que você tome consciência e vai lá. Jogo da Velha, Democracia TC. T de Tribunal, C de Contas. Então, nós vamos assinar lá. Jogo da Velha, Democracia TC. Você entra facilmente, você vai lá assinar e participar, contribuindo para que a gente tenha a democracia fortalecida, para que a gente tenha eleições nos tribunais de contas. É uma lei de iniciativa popular, só depende de cada um de nós.
E agora vamos conversar sobre reforma tributária, né? Dentre as muitas injustiças cometidas cultural e historicamente aqui no Brasil com o povo brasileiro, ou contra o povo brasileiro, melhor assim, está a reforma tributária. Os tributos são ferramentas utilizadas pelo Estado com o objetivo de arrecadação para os cofres públicos. Essa é a função fiscal que a cobrança do tributo produz. Então, a arrecadação para os cofres públicos, essa seria a função fiscal da cobrança de impostos. Outra função é a função extrafiscal, ou seja, regular a economia. E uma terceira função é a função parafiscal, custear atividades paraestatais. Então veja, todo o imposto que é arrecadado, eu já disse que aqui no Brasil é uma das maiores taxas, né, tributárias do mundo. O povo brasileiro paga bastante sobre imposto e nós vamos estar mostrando aqui que principalmente os mais pobres pagam mais. Daí a injustiça social no Brasil, que a cobrança do tributo ela é mais incidente sobre os mais pobres, e esse dinheiro que é arrecadado cumpre então essas três funções: a função fiscal, que é o dinheiro que o governo arrecada para fazer escola, para fazer posto de saúde, para manter as ruas limpas, enfim, para as políticas públicas; a função extrafiscal, que é estar contribuindo para regular a economia; e as atividades parafiscais, que significam o custear das atividades paraestatais. Uma das raras propostas de mudança estrutural, a reforma tributária não passou de uma simplificação do sistema, é o que aconteceu recentemente, né? Há muito tempo que a população necessita e cobra uma mudança, uma reforma tributária de verdade. Mas os interesses, olha, o parlamento no Brasil, isso é histórico, desde sempre, né? Nós tivemos no período do Império quem detém o poder econômico, quem comanda. E depois na República, seja na República Velha, seja na República Nova, o poder sempre exercido sob o controle daqueles que detêm o poder econômico, daquela parcela de poucas pessoas que são as pessoas mais ricas na sociedade. E essa relação precisa modificar, porque os parlamentares que se dizem representantes do povo, eles estão lá para votar e dar o caráter de legalidade para esse controle que as poucas pessoas que têm muito dinheiro exercem no Brasil, isso historicamente, desde sempre. Uma das raras propostas de mudança estrutural que aconteceu na reforma tributária mais recentemente não passou de uma simplificação do sistema, mesmo assim, com uma tal quantidade de privilégios e isenções que o imposto simplificado manteve a taxação entre as mais altas do mundo. E a tentativa de cobrar mais impostos dos rentistas vem sendo desmontada pelo Congresso. Lemos recentemente a mensagem: governo estuda imposto mínimo para milionários para isentar imposto de renda até R$5.000. No Brasil, cenário de crescente concentração de renda, um dos fatores dessa concentração é a política tributária regressiva, que é injusta, pois ela é baseada apenas no consumo e quem ganha mais paga menos. Por lei, o município, estado ou união, para abrir mão de receita, tem que indicar forma de compensação para essa redução. Então tramita no Congresso uma proposta de elevação do valor de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Para compensar essa reforma do imposto de renda, o governo propõe um imposto mínimo para milionários. Atualmente, a faixa de isenção é de 2 salários mínimos,
R$2.824. Então vamos ter em mente esse número. A isenção hoje é para quem ganha até R$2.824. A última correção foi em 2015 e a defasagem da tabela do imposto de renda já ultrapassa os 160%. O Congresso, ao mesmo tempo que dificulta a tramitação dessa elevação do valor de isenção, que tende a beneficiar milhões de brasileiros, esse mesmo Congresso está se negando a taxar os super ricos, demonstrando claramente que são inimigos do povo. Não há dúvida, a maioria dos deputados e senadores não me representa, não representa você que está me ouvindo, não representa a grande maioria do povo brasileiro. É uma grande injustiça que as pessoas que ganhem de R$ 2.824 a R$ 5.000 paguem imposto de renda, enquanto os acionistas que recebem 45 bilhões de dividendos não pagam. Não é justo cobrar 27% de um trabalhador que ganha R$ 4.000 e deixar algumas pessoas que recebem milhões de herança sem pagar. Então, vamos detalhar, vamos explicar para vocês isso que eu falei aqui de imposto mínimo. O que é isso? A proposta em análise de imposto mínimo sobre pessoas físicas milionárias teria alíquota entre 12% e 15% da renda sobre quem recebe acima de R$1 milhão por ano. Vamos lá, quantas pessoas que estão me ouvindo agora ganham R$1 milhão por ano? Provavelmente nenhuma. Para fazer a cobrança, seria feita uma comparação entre o valor da aplicação do imposto mínimo sobre as fontes de renda. Então veja aí como é que está a lei. Então primeiro vamos ver quanto é que está sendo pago hoje, sobre todas as fontes de renda da pessoa, como rendimento de aplicações financeiras, lucros e dividendos, salário, etc. Tudo que a pessoa ganha. A pessoa física. E o que ela efetivamente pagou sob o sistema atual. Se ela pagou menos que a alíquota mínima, deverá complementar a diferença até atingir o patamar de 12% a 15%. Então veja, estabelece um patamar de 12% a 15%. Se a pessoa, o que ela está pagando hoje, pagar menos do que isso, aí complementa para que fique nessa faixa aí de 12% a 15%. Mas, por exemplo, se a pessoa quer, provavelmente, eu não sei se vai acontecer algum caso, paga 16%, 17%, 20%, essa pessoa vai voltar também para essa faixa daí. Mas veja, cobrando esses valores, vamos aproximar o Brasil da média internacional das alíquotas praticadas pelos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Veja, vamos aproximar, mas ainda vamos continuar como sendo um dos países com essa reforma que está proposta, de mais alta taxa, das mais altas taxas de cobrança tributária. Nós estaremos nos aproximando do que acontece, porque hoje nós estamos muito distantes da forma como o mundo tem cobrado tributo dos seus cidadãos e cidadãs. Então, a realidade é que no Brasil, milionários pagam menos. E isso é facilmente verificado em um estudo feito pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco Nacional, com base nos dados do Imposto de Renda Pessoa Física 2022, ano base 2021. Esse estudo constatou que os contribuintes que declararam ganhos totais acima de 160 salários mínimos, ou seja, quem ganha mais de 176 mil por mês. De novo eu faço a pergunta. 176 mil por mês ou 2,1 milhões anuais. Quantas pessoas que estão me ouvindo ganham isso? Quantas? Então, analisando quanto foi que essas pessoas pagaram, essas pessoas que ganham 176 mil por mês ou 2,1 milhões por ano, elas pagaram em média
5,43% de alíquota efetiva de imposto de renda. Ou seja, muito abaixo do imposto mínimo em estudo, que é de 12% a 5%. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a população empobrecida, a maioria da população brasileira, a base da pirâmide social, proporcionalmente paga mais imposto do que o rico. Então agora é preciso isentar as pessoas que ganham até 5 mil e no futuro isentar mais. Salário não é renda. Renda, quem tem é quem vive de especulação. Esse sim deveria pagar imposto de renda. Esse debate não tem que ser feito escondido, tem que ser público. As pessoas têm que saber quem paga, o que paga e o quanto se paga. Vamos agora discutir esse potencial de arrecadação que tem o país e de fazer a correção dessa injustiça social que se dá sobre a cobrança de tributos no Brasil. Como já dissemos, aumentar a faixa de isenção do imposto de renda de pessoa física só seria legalmente viável mediante a apresentação de medidas de compensação da perda de arrecadação. Quem diz isso é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nenhum governo pode dizer, não, vou aumentar aqui a despesa, aí tem que dizer qual a receita que vai justificar, vai compensar aquele aumento de despesa. De onde é que vem a receita? Então, a criação do imposto mínimo para milionários com uma alíquota efetiva de 12%, tem o potencial de arrecadar 44,8 bilhões por ano. Essa é a receita. Tomando como exemplo a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2022, ano base 2021, vejam só, nós já trouxemos aqui esse exemplo que o Sindifisco Nacional fez. Tomando como base esse ano de 2021, 251.951 pessoas, vou repetir, 251.951 pessoas poderiam ser abarcadas pelo imposto mínimo. Milionários pagam menos imposto de renda que professores e policiais. Isso é o que é demonstrado no estudo. Beneficiados por brechas que permitem camuflar rendas pessoais como rendimentos empresariais, os milionários pagam menos impostos de renda no Brasil. O dado foi demonstrado nesse estudo do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco Nacional. Então, conforme já demonstramos, o levantamento constatou que os contribuintes declararam ganhos totais acima de 160 salários mínimos. Vou repetir, 176 mil por mês ou 2,1 milhões anuais. Ou seja, essa é a realidade de uma enorme minoria do povo brasileiro. Ganhar 176 mil por mês ou 2,1 milhões anuais. Essas pessoas pagaram 5,43% de alíquota efetiva do imposto de renda. 5,43%. Esse grupo reúne 89.168 pessoas e corresponde a apenas 0,25% da população. Então veja, 89.168 pessoas que têm essa renda que ultrapassa os 2 milhões por ano. 0,25% do total de 35.993.061 declarantes do imposto de renda. Então veja, 35 milhões de brasileiros, 35.993.061 declarantes do imposto de renda pessoa física. Quase 36 milhões de pessoas declararam. Dessas, aquelas que seriam alcançadas por essa regra do imposto mínimo de 12% a 15%, seria porque
tão pouca gente que ganha muito dinheiro no Brasil, a grande maioria da população não ganha, alcançaria dos quase 36 milhões de declarantes, apenas 89.168, correspondendo a 0,25%, bem menos do que 1% da população. Isso, já lembrei aqui várias vezes, com base na declaração de 2021. Então, o que é que causa essa disparidade? A alíquota efetiva representa percentual da renda total que de fato foi paga como imposto de renda. A menor alíquota efetiva decorre principalmente de indivíduos cuja parcela significativa da renda é composta por lucros e dividendos de empresas, rendimento isento no Brasil desde 1996. Ou seja, dividendos, esse lucro que os empresários têm, enquanto pessoa física inclusive, isso não é tributado. O sindicato também atribui as disparidades à inflação, que afeta menos os mais ricos, e à falta de correção da tabela do imposto de renda. Ela está congelada, lembra que eu disse, desde 2015, levando a uma grande defasagem, que já está em torno de 160% de defasagem. Então, segundo o Sindifisco Nacional, a participação relativa dos rendimentos isentos e não tributáveis, como lucros e dividendos, no total da renda declarada aumentou de 32% para 36%, o que demonstra que a regressividade do sistema tributário está se aprofundando, está piorando. Cada vez quem ganha, quanto mais ganhar, menos paga de imposto. E é nessa faixa que estão os super ricos, né, que estão utilizando esses recursos como nunca, contribuindo ainda menos para a arrecadação federal. Então, na tabela atual, todos com salário acima de R$ 4.664,59 por mês têm, olha a taxa, viu lá que era 5,43 a taxa dos super ricos, mas para quem ganhar acima de R$ 4.664,59 por mês tem 27,5% de imposto de renda retido na fonte. Então é por isso que a gente diz que o pobre é muito mais tributado. Então veja, super rico 5,43% para quem ganha mais de 2 milhões por ano. Mais de 170 mil por mês. Para quem ganha 4.664, o imposto retido na fonte é de 27,5%. Quer injustiça maior? Então, é isso. Se a tabela fosse corrigida, todos com rendimento até 4.955 seriam isentos. Então, quem ganhar até 5 mil fica isento. E a partir desse valor começaria a menor faixa de cobrança. Então, iria subindo progressivamente a partir daí. Então, é fundamental que você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo agora, tenha esse entendimento, tenha essa compreensão, faça essa leitura da realidade. Olha, aquele deputado, aquele senador que você elege, você precisa acompanhar, mas com uma lente de aumento, sabe? Acompanhar como é que ele está votando, quais projetos que ele está apresentando. E eu tenho certeza que, como eu, vocês vão chegar à seguinte conclusão: a grande maioria dos deputados e senadores não representam a população, eles são inimigos da população. E cuidado, que eles já estão se articulando aí de novo, tem eleição nacional no próximo ano, virão aí em busca da eleição com muito dinheiro das emendas secretas, da emenda Pix e tudo mais, nesse grande conluio, nesse grande plano de roubar a sua consciência enquanto cidadão, de enganar você e de depois estar produzindo leis que favorecem aquele menos de 1% da população e vai buscar esse recurso no bolso da grande maioria dos trabalhadores, das pessoas empobrecidas. Então é preciso que você alerte para isso, que você tenha consciência. E o programa Fala Para Mim é esse lugar, é esse espaço, é essa voz, onde a gente pode estar aqui discutindo, e estou mostrando com dados, né?
Uma pessoa que ganhar R$ 4.500 vai pagar 27% de imposto de renda. Uma pessoa que ganha 176 mil por mês vai pagar 5,43%. Então, por que isso? Porque os deputados dizem, ao longo da história, não é agora não, isso funciona dessa forma há muito tempo. Por isso que no Brasil não se consegue, já há décadas e décadas que se luta para fazer uma reforma tributária e não consegue. Por quê? Porque o parlamento está sempre a serviço dos que têm muito dinheiro e não a serviço de você. Então é preciso que tenha essa compreensão. A gente, seguidamente aqui no programa, está mostrando como votam os nossos parlamentares. Olha, 6, 7, são 8 aí. A maioria dos deputados federais de Sergipe, a maioria só vota contra o povo brasileiro. Contra os sergipanos, contra todos nós aqui. Eles, enquanto deputados federais, o voto deles impacta todo o país. Mas essas pessoas que se dizem representantes do povo sergipano, efetivamente não representam o povo sergipano. E aí no próximo ano, respaldados pelas emendas PIX, pelas emendas secretas, falta de transparência, todo dia tem história de corrupção aí envolvendo essas emendas, toda hora. Há uma ilegalidade muito grande por trás dessas emendas. É com o dinheiro dessas emendas que as campanhas são financiadas e que estarão roubando a consciência das pessoas, oferecendo dinheiro, roubando a consciência das pessoas, roubam dinheiro e com esse dinheiro roubam a consciência das pessoas. Então são ladrões de consciência. Então é importante que você tenha essa consciência, entenda esse processo para que você possa dar a resposta. A população só vai adquirir o respeito, os políticos só vão respeitar a população quando eles perceberem que essas pessoas estão mudando de postura, de atitude. Eles vão perceber que essa história de dar um dinheirinho, de sair comprando voto, armar uma estrutura criminosa, absurda, inaceitável de compra de consciência, de roubar a consciência comprando voto no momento das eleições, muito dinheiro público que é tirado da saúde, da educação, da moradia, da segurança pública, que vem para que esses políticos, através dessas emendas, dinheiro público que é retirado, e eles armam uma estrutura no Brasil inteiro que sai comprando a consciência das pessoas. E as pessoas embarcam nisso, aceitam isso. Eu sempre disse que um critério básico, você quer definir seu voto, começa a dizer, tem político X, político Y, tal. Eles estão com um esquema que estão comprando voto aqui no bairro, tem pessoas que fazem isso. Já tire da sua lista de possibilidade de votar numa pessoa dessa. Esse jamais lhe representará. Aliás, em um país sério, deveria estar na cadeia, né? Mas aqui no Brasil são essas pessoas que estão ocupando os espaços de poder. Por isso que a gente defendeu aqui no programa de hoje. Vai lá e entra em Jogo da Velha, Democracia TC e vote. Existe uma lei de iniciativa popular que precisa de mais de 1.600.000 assinaturas de eleitores brasileiros para que a gente torne lei nesse país a obrigatoriedade de que o mandato nos tribunais de contas seja de 4 anos e que essas pessoas sejam eleitas. Então é preciso que a gente faça isso. Isso é democratizar o país, isso é fortalecer o país nessa perspectiva de controle social, de participação popular. Então, são medidas como essa que a população vai chamando feito à ordem, vai colocando as rédeas, né, para que tudo se dê segundo o controle das pessoas que constituem a grande maioria desse país, as pessoas empobrecidas, que precisam ter consciência do coletivo, da importância de estarem unidas, né? Não naturalizem a condição de pobreza, não naturalize, não posso fazer nada, melhore a sua estima, né? Vamos agir com autoestima, vamos agir com solidariedade, nos dando as mãos para que a gente possa enfrentar esse cenário. É muito difícil, isso é histórico da formação social, política e econômica do Brasil. Tem esse viés. Então,
A população precisa acordar, precisa estar consciente. E o programa Fala Pra Mim cumpre esse papel. Nós aqui ocupamos um espaço no sentido de que a gente possa chamar as pessoas para a primazia da vida, né? A importância da vida, de defesa do meio ambiente e de termos uma gestão pública que cumpra, que obedeça, que respeite os princípios da moralidade, da legalidade, da impessoalidade, da transparência. Quanto que falta transparência na gestão pública? Quanto que as pessoas hoje usam o avanço tecnológico, as redes sociais, para mentir, para enganar as pessoas, né? E muito cuidado, né? Muito cuidado. Tem muito desses políticos aí desonestos, né? Usando as redes e usando os espaços, aparecendo, principalmente próximo ano vamos ter eleições nacionais, e aí vão aparecer de salvadores da pátria, o cara que resolve, que sou eu que resolvo, mas a gente muitas vezes sabe nos bastidores a verdade das histórias, como é que essas pessoas efetivamente atuam, como é que elas resolvem. Então, muito cuidado, né, com essas pessoas que estão utilizando as redes sociais e que procuram se posicionar como pessoas que são salvadores da pátria, pessoas que resolvem. Nós vamos por aqui que nós vamos resolver, né? E muitas vezes até com emprego de formas violentas, de soluções violentas para a sociedade, que só aumenta a violência social, a violência urbana que já existe. Então, precisamos estar atentos, estar alerta. E o programa Fala Pra Mim aqui cumpre o seu papel no sentido de esclarecer as pessoas, de deixar muito bem claro para as pessoas como que nós precisamos nos comportar do ponto de vista coletivo para enfrentar essa relação adversa, essa relação de um contexto social de tanta injustiça, né? Há uma injustiça com o povo brasileiro que ela é cultural, ela é histórica, ela está dentro do processo civilizatório do nosso país. Então precisamos corrigir esse rumo. E quem vai corrigir essa parada é a população. Não podemos esperar que os políticos façam essa correção. Eles deixam muito bem claro, só é a gente analisar os dados, vamos analisar os votos, vamos procurar conhecer o que eles efetivamente estão fazendo. Os vereadores de Aracaju, como é que eles estão votando, né? Por que é que em Aracaju a dificuldade não tem licitação? Por que é que em Aracaju tem mais de 20 anos que não tem revisão do plano diretor? Será que isso é só para contemplar o interesse da população? É esse o interesse da população? Claro que não é. Contempla outros interesses, e os poderes executivo e legislativo aqui no estado de Sergipe sempre, né, desde sempre estiveram a serviço dessa estrutura que é uma democracia de privilégios, que vai atuar negando o princípio da impessoalidade, vai favorecer grupos, lobbies, né, de pessoas, de ramos de atividades. Então, se a gente for fazer uma análise aqui, é por esse mesmo caminho, que nós não temos revisão do plano diretor, que nós não temos um plano diretor cidadão, que nós não temos uma licitação decente de transporte. Por que será que nós não temos? Todo momento de eleição vem essa discussão. Depois passa a eleição, aquieta. E ninguém faz, nenhum prefeito faz a licitação daqui. E percebam, quando há uma mudança de grupo, no setor do transporte particularmente, há uma mudança de grupo político. No lixo e no transporte, nós temos esse burburinho, essa conversa, essa coisa maior, vai tirar, vai não sei o quê. Tivemos, mudou do grupo político em 2014, mudou de grupo político, fizeram o contrato do lixo e refizeram o outro. Depois volta para a empresa que era, aí muda de novo de grupo, muda novamente. Por que será? Será que essas mudanças acontecem única e exclusivamente pensando em beneficiar a população? Ou será que é para acomodar relações na prestação desse serviço, e relações que não se dão com transparência e dentro do princípio da ética? Por que será que não acontece licitação do transporte? Então tudo isso constitui um sinal
de que a população de Aracaju, a grande maioria da população, não está sendo representada no poder executivo, no poder legislativo aqui no nosso município. Então, é preciso que a gente acorde, que a gente alerte e que a gente ocupe o espaço de participação e de controle social, mas de modo consciente, enquanto coletivo, enquanto a sociedade. Não o quanto um político me favorece individualmente, mas o quanto a ação desse político beneficia o conjunto da sociedade. E dizendo isso, encerro mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o próximo sábado com mais uma edição do programa Fala Pra Mim. E lembrando que nas segundas-feiras, a partir das 19h30, no canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe e no Instagram Dr. Emerson Sergipe, nós teremos mais uma edição do podcast Fala Pra Mim. Na próxima segunda-feira, o entrevistado será o historiador e repórter fotográfico Emanuel Rocha. Tchau!